Olá. A pergunta que não quer calar no futebol brasileiro, né? Carlo Ancelotti na seleção. Será que funciona? É a grande questão do momento. Pois é. Hoje nosso Deep Dive vai fundo nisso, usando uma análise que, olha, mistura Big Data com o perfil do Ancelotti. Uma fonte bem completa, que cruza os números e a fama dele, né? Exato. A nossa missão aqui é tentar entender o que essa combinação toda, o que ela sugere, sabe? Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Vamos. É fascinante porque o Big Data no futebol hoje vai muito além, né? Não é só posse de bola e finalização. Não mesmo. É uma coleta, assim, gigante de dados. Performance física, tática, movimentação. É muita coisa para identificar padrões e até fazer algumas projeções. Tá, mas na prática, como é que esses dados ajudariam a prever o encaixe dele? Além de só, descrever o que ele já fez. Que padrão a gente buscaria? Boa pergunta. Olha, a gente poderia analisar, por exemplo, a eficiência dos times dele, usando métricas como o Expected Goals, o XG, sabe? Sei, o XG e o XGA, né? Para chances criadas e sofridas. Isso, o XG dos times dele geralmente mostra a criação de chances de alta qualidade. Isso, bom, combina com o talento brasileiro, né? Faz sentido. E o XGA poderia indicar uma solidez defensiva que talvez tenha faltado para a seleção em alguns momentos. A gente compararia esses padrões dele com os dados recentes do Brasil. E as transições? Sempre falam que o ritmo de seleção é diferente, mais direto, talvez. Como a análise de dados pega isso? Ah, fundamental. Essa análise de transição é vital. O Brasil tem um histórico, né, de brilhar em contra-ataques. Total. Os dados mostrariam se o estilo do Ancelotti, que na Europa às vezes valoriza mais a posse, sabe? Se ele acelera ou cadencia mais essas jogadas depois de roubar a bola, comparado com o que a seleção já faz. É um ponto-chave de adaptação, entende? Aqui é onde fica realmente interessante. A famosa flexibilidade tática dele. Os dados conseguem, quantificar isso, mostrar como ele se adapta mesmo. Conseguem, sim. Dá para mapear. Por exemplo, a análise pode mostrar que, sei lá, contra times muito fechados, os times do Ancelotti aumentam passes verticais em X%, ou mudam a estrutura no meio. Ah, interessante. Com mais frequência do que contra quem pressiona alto. Essa capacidade de ajuste que os dados e os resultados dele comprovam, né, seria um trunfo enorme contra os diferentes estilos que a gente encontra em Copa do Mundo, por exemplo. Mas essa flexibilidade toda, que os dados podem até mostrar, não vira um problema para criar uma identidade de jogo clara? O tempo de treino em seleção é tão curto, né? É um ponto válido. É um desafio real essa balança, identidade versus adaptação. Mas o histórico dele sugere que ele prioriza adaptar o sistema aos jogadores que ele tem. Certo. O que para o Brasil, com tanta variedade de talento, talvez seja mais positivo do que negativo, entende? Mas exige, claro, comunicação e entendimento muito rápidos ali no dia a dia. E a gestão do grupo, prevenir lesão, controlar desgaste. Os dados ajudam a, prever o sucesso dele nisso também? Com certeza. Os dados monitoram carga de trabalho, individual, coletiva. A gente pode olhar o histórico dele e ver se tem uma correlação, sabe? Entre a rotação que ele faz e menos lesões musculares em fases importantes. Nossa, isso seria ouro, né? Exato. Manter as estrelas saudáveis para uma Copa é crucial. Falando em estrelas, e fora dos números tem o fator Ancelotti, né? Aquela calma, a experiência. Isso aparece nos dados de alguma forma? Ou é só no olho? Olha, indiretamente, talvez. Essa calma que você falou é curioso, pode refletir em dados de disciplina tática. Como assim? Se os times dele cometem, em média, menos faltas perigosas ou levam menos cartões por reclamação, isso pode sugerir um controle emocional e tático que vem dessa liderança mais serena, né? Faz sentido. E a gestão de vestiário, com tanto craque junto. Ele tem essa fama, né? Exato, o histórico dele nisso é impecável. Fazer tanto ego jogar junto pro time? É uma arte. Sem dúvida. E isso levanta uma questão importante, né? Como essa habilidade se traduziria para o contexto específico do nosso elenco atual? Com essa mistura de gerações, expectativas. E complementando isso, tem a questão dos jovens. Ele parece saber desenvolver, né? Vini Júnior, Rodrigo lá no Real. Sim, ele não só gerencia essas estrelas, mas parece que potencializa mesmo os jovens dentro de um sistema que funciona.
fundamental para o ciclo da seleção. E tal para a renovação. E claro, ele traz aquela cultura vencedora de alta performance. Isso pode ser contagiante para o grupo. Então tá, o que tudo isso significa? Tentando juntar as peças aqui. Olha, significa que a análise tanto dos dados que a gente pode projetar, quanto do perfil que a gente já conhece, sugere um alinhamento bem interessante. As necessidades que a gente percebe na seleção hoje... Flexibilidade, gestão, mentalidade. Isso. Essas necessidades parecem encontrar eco nas qualidades que o Ancelotti demonstra. E muitas delas, como a gente viu, podem ser observadas ou até corroboradas pelos dados. O maior desafio, claro, seria adaptar a metodologia de clube para o calendário curtíssimo de seleção. Entendi. Resumindo então, a combinação de experiência, gestão, flexibilidade e com os dados podendo dar suporte a isso, torna a possibilidade Ancelotti bem promissora, pelo menos no papel, né? Parece que sim, no papel faz muito sentido. Agora, para fechar, uma reflexão para quem está ouvindo a gente. Pensando nisso tudo, nos dados, no perfil, qual elemento cultural ou de mentalidade, algo que talvez os dados frios não capturem tão bem, seria o mais transformador ou, quem sabe, o maior obstáculo para o Ancelotti implantar aqui, na cultura tão particular do nosso futebol e da nossa seleção? Fica aí a provocação para pensar.